Boa noite, muito boa noite para você ligado aqui no canal Emerson Rocha. Estamos aqui depois do pós-jogo do canal Atenção Vascaínos. A gente chega aqui rapidinho para trazer algumas informações e, claro, trazer um panorama desse empate do Vasco aqui em São Januário, esse 0-0 com o Olímpia pela Copa Sul-Americana. O jogo da volta semana que vem, lá em Assunção, no Paraguai. Agora, quem vencer o jogo consegue a classificação para as quartas de final. Ficou difícil, mas não impossível. Pelo que a gente viu aqui nesse jogo aqui, o time do Olímpia é bem fraquinho. O Vasco mais completo, talvez com uma vitória no final de semana contra o Santos, que demorar ainda mais para esse time possa conseguir, mesmo jogando fora de casa, uma vitória contra esse Olímpia. Mas primeiro, pedir para a galera que está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, se inscreva no canal, deixa o like nesse vídeo que é importante, compartilhe para chegar a outros vascaínos, é só copiar o link e jogar lá nos grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, espalha para todo mundo, chama a rapaziada, vem bater um papo com a gente e eu conto demais com a sua audiência aqui no canal Emerson Rocha. Vamos falar um pouquinho sobre o jogo, né? O jogo em si, um jogo morno, mas o Vasco teve muito mais posse de bola, mas é aquele negócio, né? Tentou e não conseguiu furar a barreira do Olímpia. Teve algumas oportunidades no primeiro tempo, uma com Puma Rodrigues, numa bela defesa do goleiro, outra também no Rojas, enfim, o David teve uma oportunidade, o Thiago Mendes também, mas acabou parando no goleiro do Olímpia. Mas no segundo tempo, o Vasco até teve mais posse de bola, mas também teve pouca efetividade. Mesmo com a entrada do Spinelli como centroavante ainda no decorrer do segundo tempo, o Ramon Henrique acabou entrando muito mal na partida. O Marino até, de certa maneira, entrou bem, mas, sabe, sem muita produtividade. O Rojas fez uma partida pavorosa, assim como o próprio David também fez uma partida muito ruim. O Puma, de certa maneira, jogando bem, depois jogando mal, enfim. O time do Vasco muito oscilante e pouco efetivo, né? E isso acaba gerando não conseguir essa vitória mesmo jogando aqui em São Januário. No final do jogo, uma chuvinha acabou caindo por aqui. Hoje, o time do Vasco acabou perdendo 4 jogadores para esse jogo. Perdendo não, né? Não tem, contando com 4 jogadores. O Brenner, que vai ficar aí pelo menos um mês a 40 dias parado por conta da questão da contusão no pé. O Andrés Gomes, o Jair e também o Cuesta, os 3 jogadores foram retirados da relação dos jogadores para poder ser poupados para o jogo de domingo, que hoje, nesse momento, é o mais importante, né? Vasco e Santos, domingo, aqui em São Januário, 4 horas da tarde, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, e é um jogo de mata-mata praticamente, né? Porque os dois times têm 22 pontos, o Vasco vencendo abre 3 pontos do próprio Santos e bem provável que deixe a zona de rebaixamento. Então um jogo com muita tensão, um jogo muito importante, e o Vasco que vai poder contar com 2 jogadores nessa partida, além dos 3 que foram retirados hoje, tirando o Brenner, o Andrés Gomes, o Cuesta e também o jogador, o Andrés Gomes, Cuesta e o Jair, os 3 vão poder ser relacionados para essa partida, os 2 jogadores contratados pelo Vasco essa semana, né? Sousa e também o Facundo Colídio. Ambos os jogadores já estão no bid, bidaram nessa quinta-feira, então já vão poder estar no jogo de quinta-feira. O Pedro Emanuel ganha mais 2 reforços aí para o jogo contra o Santos. É bem provável que eles não iniciem a partida. Enfim, é bem provável, mas podem estar na relação dos jogadores, o que vai ser importante, já que o Facundo Colídio é um jogador interessante, pode até ser titular até, por conta da questão do Brenner não jogar e o David ter ido tão mal, assim como o Spinelli também não ter ido muito bem. Talvez o Facundo Colídio seja esse camisa 9 ali, que logicamente não é a função primordial dele, mas sabe jogar nessa função. Então ele pode ser titular nessa partida contra o Santos domingo, tá? É uma informação importante para você ligado aqui no canal Emerson Rocha. Mas primeiro, vamos ouvir o técnico Pedro Emanuel na coletiva de imprensa, tentando falar um pouquinho de como ele analisa esse jogo em que o Vasco empata com o Olímpia aqui em São Januário em 0-0. Com vocês, o técnico Pedro Emanuel. Acho que foi claro e naturalmente que acredito que o Olímpia em casa não vai fazer um jogo como fez hoje. Extremamente defensivo. Acho que os números, não preciso vos dizer, mas os números são demasiado evidentes. E isto leva-nos a um tipo de jogo que não é comum no nosso campeonato. Quando temos 75% de posse de bola, quando fazemos 20 e tal remates à baliza, quando temos 11 escanteios, tudo isso leva-nos à superioridade. Uma grande atitude por parte da equipa. A equipa sabia que tínhamos que estar perfeitamente. Era a primeira parte de uma eliminatória, que nós sabíamos que íamos ter oportunidades, não muitas, porque sabíamos que o Olímpia, quando joga fora, principalmente para esta competição, é uma equipa que se resguarda mais, mas hoje acho que se resguardou demais até.
Mas nós criamos não muitas oportunidades, mas criamos, acredito, 2, 3 boas oportunidades para podermos pelo menos marcar um golo que eu acho que a equipa merecia. É lógico que ficamos desiludidos, que queríamos oferecer isto também à nossa torcida, que novamente compareceu em peso e esteve connosco, com a desilusão de no final não ter uma vitória, mas com pelo menos esse orgulho de nós termos dado tudo. Os jogadores deram tudo, alguns deles que não têm sido tão utilizados, mas puseram muito deles naquilo que foi este jogo para demonstrar que de facto também podem contribuir, e fico contente por eles também, independentemente da desilusão do resultado final. Mas há uma coisa que eu acredito muito naquilo que é a qualidade do nosso trabalho, e quando formos à Assunção termos a capacidade de chegar lá e aí sim jogarmos olhos nos olhos, e aí vamos ver quem for melhor. Parabéns, e vai passar em frente, certeza absoluta. Tá aí o treinador do Vasco explicando um pouco desse empate em 0-0 e, claro, já projetando o jogo contra o Santos, que nesse momento é o mais importante para o Vasco. É quase uma decisão de campeonato. Domingo, Vasco e Santos aqui em São Januário. O público, de certa maneira, foi até foi positivo aqui em São Januário. Abriram a área VIP, estava cheia, as sociais, arquibancadas, não estavam o estádio lotado, mas estava com um bom público. Não cheguei a ver a questão de público e renda. Vou até dar uma olhada aqui rapidinho, até para tentar entender aqui como é que foi essa questão de público e renda. Não foi divulgado. Público e renda não foi divulgado, pelo menos aqui no material que divulga pra gente aqui a Serge, não teve público e renda. Mas eu vou acreditar aqui que mais ou menos ali entre 18 e 19 mil pessoas estiveram aqui em São Januário para acompanhar esse 0-0. E o nosso Diego Monteiro esteve lá na zona mista, conversando com alguns jogadores do Vasco. Vamos ouvir aqui também algumas participações importantes desses jogadores que participaram desse empate que o Vasco teve com o Olímpia em 0-0. Vamos ouvir. Mais uma vez, o Vasco competindo na Sul-Americana, mais uma vez você defendendo a equipe. Queria que você falasse um pouco da diferença que você enxerga dessa competição, tanto na preparação também, quanto na performance de vocês. Não, acho que fizemos um bom jogo, temos que melhorar alguma coisa, sempre tem coisa para melhorar, né? Quando o time não ganha, mas como falei, sabíamos que era um jogo difícil, a gente trabalhou muito esse jogo, tem um jogo agora no domingo também, o brasileiro que também tomamos muito importante para nós. Como falei, o Vasco é um time grande e tem que pelear em toda a competição que tem que ganhar, e seja de local, de São Januário, de visitante, tem que tentar ganhar o jogo. Puma, você é um dos jogadores que mais tem poder ofensivo no elenco do Vasco atualmente. E aí, desde 2023, a torcida pede você na ponta direita. Queria saber de você, o Puma está disposto a jogar na ponta direita, caso seja um pedido do Pedro Emanuel? Sí, eu donde él me pide que eu jogue, voy a estar siempre. Ya jugué en el lateral izquierdo, la derecho, de ponta. Donde o treinador me precise, voy a estar sempre à disposição do time. Puma, domingo o Vasco tem um jogo que pode ser o divisor de águas no Campeonato Brasileiro. Um jogo contra o Santos, que é o adversário ali que está na frente do Vasco. O Vasco com a vitória pode sair da zona do rebaixamento e agora, jogando um futebol melhor, pode se distanciar dali e fazer um campeonato melhor. Como que está sendo a preparação do grupo para esse jogo? Como que o grupo está encarando a partida de domingo contra o Santos, que vai ser um jogo difícil? E a ambição desse time mudou depois da chegada do treinador? Sí, o time sabe que vem melhorando, né? Em cada aspecto do jogo vem melhorando. Sabemos que sempre tem coisa para melhorar, então é um jogo que eu falo de 6 pontos, é um jogo que a gente pode sair da zona de rebaixamento, então tem que fazer tudo para ganhar o jogo e se vem preparando da melhor maneira. O Vasco tomou um gol nos últimos 5 jogos. Como você avalia essa solidez defensiva nos últimos jogos, ainda mais com a chegada do Pedro Emanuel? Boa. O Pedro está trabalhando muito a parte defensiva, ele chegou trabalhando isso, sabia que a gente sempre tomava gol, ou quase sempre todo jogo tomava gol. Então está trabalhando isso, ele trabalha tudo, a verdade que tem um trabalho bom. A gente adaptando a ideia dele também, então é algo que a gente vem trabalhando bastante, então estamos bem com isso, só que agora é ganhar os jogos.
É isso, rapaziada. Eu vou me despedir de vocês aqui, porque agora tenho que partir para Nova Friburgo. Depois do pós-jogo aqui no canal Emerson Rocha, a gente parte para Nova Friburgo e amanhã tem muita coisa legal. Vamos tentar botar um material no ar logo de manhã, às 8h30 da manhã. Assim que eu chegar em Friburgo, mesmo chegando de madrugada, vou tentar gravar um material para vocês aqui, para trazer algumas informações importantes, alguns detalhes de bastidores, também algumas situações que a gente possa trazer de informação para você. A questão do mercado da bola, a gente vai trazer nesse boletim mais cedo no canal Emerson Rocha. Então fique ligado, mais cedo também a gente vai ter Bom Dia Gigante, enfim, vai ter muito material já nessa sexta-feira, contando demais com a participação de todos vocês. Obrigado pelo carinho, chegamos a bater mais de 31 mil pessoas inscritas aqui no canal, é muito importante também para o crescimento do canal. Se inscreva no canal, deixa o like nesse vídeo e compartilhe para chegar a outros vascaínos. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, obrigado por tudo que vocês estão fazendo aqui pelo canal Emerson Rocha, que é esse trabalho paralelo que eu tenho aqui no YouTube e está sendo bem legal também batalhar e trabalhar em prol de vocês e trazer as informações. Obrigado, tamo junto, grande abraço, vou botar a vinheta e encerrar aqui esse boletim. Tamo junto, valeu, fui!